Saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor, com a paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Que quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas Deus. Nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional, a qual encontra-se no livro de Marcos, capítulo 12, do versículo 41 até o versículo 44, que tem por tema a oferta da viúva pobre. Aleluia! O Senhor, nesses últimos dias, Ele tem querido ou requerido o melhor de nós. Assim como essa pobre viúva deu aquilo que ela tinha de melhor para Deus. Versículo 41 do capítulo 12 de Marcos vai dizer: E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva depositou. Aleluia! Vindo, porém, uma pobre viúva depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. Aleluia! E chamando seus discípulos, disse-lhe: Em verdade vos digo, que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, mas esta da sua pobreza depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Aqui Jesus ele elogiou esta mulher pela sua atitude de confiar em Deus, de depositar o seu sustento diante de Deus, o que ela tinha de melhor. Assim como aqueles 3, aleluia, magos do Oriente, que depositaram ali diante de Jesus ouro, incenso e mirra. Nesses últimos dias o Senhor está procurando pessoas que venham dar o seu melhor para Ele. E infelizmente nós temos ficado devendo nisso. Reflita se você tem dado o seu melhor para Deus, tem dedicado o teu tempo à oração, ao jejum, à palavra, ou se nós temos deixado os afazeres deste mundo, as coisas deste mundo nos sufocar a palavra. Como Jesus disse daqueles que a semente caía sobre pedregais, que vinha ali o maligno e sufocava, a semente até nascia, mas não crescia, não dava fruto. E as coisas deste mundo, se a gente não vigiar, sufoca-nos. As preocupações, talvez as contas para pagar, talvez a ansiedade tem sufocado aquilo que nós recebemos da parte do Senhor. Mas que a gente não venha fazer como o Senhor tem sempre mandado eu falar, como Marta, que dava prioridade às coisas deste mundo, mas que a gente venha fazer como Maria, que dedicou seu tempo para estar aos pés do Senhor, ouvindo dele, aprendendo com ele. Esta pobre viúva só tinha essas duas moedas, que valiam 5 réis, e ela depositou diante do Senhor. Não como algumas igrejas fazem por aí, que quer que você deposite tudo que você tem para enriquecer eles, não. Mas aqui se trata-se de confiança. Ela sabia que mesmo que se ela ficasse sem nada, Deus ia sustentar. Porque Deus é o Pai das viúvas. Ele cuida dos órfãos, cuida dos oprimidos, cuida do estrangeiro. Ele cuida de todos, cuida dos pássaros, das flores do campo. E ela sabia que Deus era e será fiel eternamente para sustentá-la. E nós temos entregado o nosso melhor para Deus. Como já falei, dedicado tempo para Ele, feito a vontade dele, ou temos feito a nossa vontade, talvez a vontade da nossa carne.
Talvez tenha deixado a preguiça vencer a vontade de orar, de jejuar, de ler a palavra, de buscar. Mas esta mulher, ela deu o que ela tinha de melhor. Por isso Jesus a elogiou. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. Muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Mas como se os ricos depositavam muito dinheiro, e ela depositou apenas 2 moedas, mas porque eles davam aquilo que sobrava. Nós às vezes temos dado para Deus o que sobra, o tempo que sobra, a hora que sobra, o momento que sobra para Deus. E Deus não quer a sobra, Ele quer prioridade de nós. Aleluia. Essa geração das 10 virgens que estão dormindo é a geração que nós estamos vivendo, e eu me incluo nesse meio. Às vezes lemos a palavra quando sobra tempo, oramos quando sobra tempo, jejuamos na hora que a gente quer, fazemos as coisas para Deus na hora que sobra tempo ou na hora que a gente quer. E a igreja está dormindo, como as 10 virgens, mas porém as 5 virgens que mesmo dormindo oram, mesmo dormindo lê a palavra, mesmo dormindo jejua, mesmo dormindo louva a Deus, levanta para fazer a vontade do Senhor, levanta do sono para buscar o azeite. Mas as 5 nécias, loucas, que preferem ficar no sono e não levantam para fazer a obra do Senhor, para fazer a vontade, ler a palavra, jejuar, orar, aleluia, fazer a vontade dele. Mas a diferença está aí: aquele que desperta do sono para fazer a vontade de Deus, esse entrará no reino dos céus. Porque as 5 que despertavam ali para buscar o azeite, que tinham azeite de reserva, essas entraram no reino do céu. E Deus, Ele está cansado de ouvir de nós só palavras e não cumprir as palavras, né? Jesus conta uma parábola de 2 filhos que o pai chamou os 2 para ir trabalhar na sua vinha. Chamou um: vamos, filho, trabalhar na minha vinha hoje. Ele disse: eu vou, meu pai. Garantiu a palavra que ia. Chamou o outro disse: pai, eu não vou trabalhar. E quando ele chegou lá, que começou a trabalhar, aquele que disse que não ia foi o que foi para sua vinha trabalhar, e aquele que disse que ia não cumpriu a sua palavra. E Jesus disse: quem agradou mais ao pai? Aquele que falou que não ia e foi, ou aquele que falou que ia mas não foi? Aí responderam: com certeza aquele que falou que não ia mas foi, porque ele não falou de palavras, mas a atitude dele agradou a Deus. Então Deus não quer palavras, Ele quer a atitude da nossa parte, que a gente haja, que a gente faça para Ele. Porque louvar Ele só de boca, muitos me louvam de boca, mas o coração está longe de mim. Não adianta a gente falar: eu vou fazer isso para Deus, vou fazer aquilo, e não fazer. É melhor a gente nem falar que vai fazer e chegar e fazer. Como aquele filho falou: eu não vou, mas na hora ele foi, trabalhou e ajudou o pai. E o outro que falou que ia não foi, decepcionou o pai. E muitos na casa do Senhor estão assim, falando: eu vou fazer, hoje eu faço isso, amanhã eu faço aquilo, e na hora não faz nada. Mas aqueles que falam que não vai fazer, acaba fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra, porque sabe que é necessário fazer para agradar o Senhor e buscar a sua salvação. Então o Senhor quer o melhor de nós, não com palavras, mas sim com atitudes. Por isso que Jesus se agradou. Aquela viúva podia prometer: eu vou dar no final do mês tanto na casa do Senhor, mas não, ela pegou, foi lá e depositou, não precisou nem falar. E aqueles ricos que ficavam esbanjando: eu vou dar tanto, vou dar milhões, esses não agradou a Deus, que até cumpriram, mas era sobra. E Deus não quer sobra, quer prioridade, quer que a gente priorize Ele, buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas a gente tem mania de buscar as outras coisas para depois buscar Deus. Quando o problema vir, depois que a gente buscou as outras coisas sem consultar Deus, aí o problema vem e agora a gente quer buscar Deus por último. E é o inverso, não é assim. Deus quer que a gente busque primeiro Ele, para depois as outras coisas ser acrescentadas.
Jesus, ele tem que ser prioridade na nossa vida, tem que ser sempre o foco e o alvo. Não podemos deixar as coisas deste mundo roubar o lugar e a prioridade do Senhor na nossa vida. Porque por isso que Jesus se agradou, porque ela confiou em Deus e depositou tudo que ela tinha. A palavra do Senhor manda a gente lançar nossas ansiedades, nossos problemas, preocupação aos pés do Senhor e confiar nele. Jesus fala: não viveis ansioso por nada, porque a gente teme viver ansioso às vezes. Jesus fala: não se preocupeis com o dia de amanhã, cada dia basta o seu mal, e a gente teme às vezes em se preocupar com amanhã. Então temos que procurar obedecer a palavra. Talvez a gente até falhe, eu vou fazer da forma que a palavra está dizendo, mas faz igual aquele filho, no final de tudo acaba não fazendo. Então Deus quer de nós atitude e não palavras, e quer que a gente priorize Ele, que Ele esteja em primeiro lugar na nossa vida. É isso que o Senhor quer de nós. Não que a gente dê o tempo que sobra, igual aqueles ricos davam a sobra do seu dinheiro, não, mas que a gente dê prioridade para o Senhor, para a sua palavra, para a oração e para o louvor a Deus e para o jejum. Prioridade para as coisas de Deus. Isso que o Senhor quer de nós, que a gente priorize o reino dos céus, Jesus em nossas vidas. A vontade do Senhor tem que ser prioridade. A busca a Ele tem que ser prioridade. A sã doutrina do corpo, da alma e do espírito tem que ser prioridade. Depois as outras coisas. Mas primeiro buscar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, priorizando o Senhor. Que Deus vos abençoe. Guarde essa palavra com muito temor. Em nome de Jesus, amém.